Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera aqui do nosso Terça Nobre, toda terça com você, trocando ideia. Eu sou Euri Benevento e hoje eu tenho em minha companhia, eu já começo logo de cara já falando já, não vou apresentar depois, vou apresentar agora. Tenho aqui em minha companhia meu grande amigo, meu irmão Jaime Vasconcelos. Aí, mano. Tudo bem? Tudo Muito certo. obrigado por estar aqui de novo. É um privilégio estar no canal, mais uma vez, e ainda mais para encerrar o ano, né? É, esse 2020 que foi um ano bem diferente de tudo que a gente já viveu, né? E a gente vai falar um pouquinho dele já. Mas só pra lembrar, né, pra galera que tá ouvindo o nosso Terça Nobre, né? Você pode acompanhar a gente aí pelo Instagram, Facebook, Twitter, @EuriBenevento. Costumo brincar do EuriPSylBenevento. Então você pode seguir a gente lá nas redes sociais. Ou então ouvir a gente também pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Google Podcast. Então é só você pesquisar lá no Spotify, Euri Benevento. Ou então no YouTube, Euri Benevento, que você que está assistindo também tem o nosso programa Com Bastidores. Então você que está assistindo a gente, se inscreve no nosso canal, youtube.com/EuriBenevento. Ou então você que está ouvindo pelo Spotify, corre lá e se inscreve também na nossa página. Tem. Eu digo bastidores assim, né? A nossa carinha marota aparecendo. Antes de começar, às vezes, né? Também, tem às vezes que a gente falou que é melhor não passar, É, né? senão a gente pode até ser preso de repente, né? E o Terça Nobre, o último Terça Nobre que eu fiz, eu falei um pouquinho sobre as festas de fim de ano, né? Por que as festas de fim de ano me deprimem? E algumas pessoas se identificaram. O Jaime mesmo veio conversar comigo e falou: nossa, cara, você tava o verdadeiro Grinch. Realmente, tava... Tava um Grinch, né? Aquele cara que... Uma raiva do Natal, gente. Mas sabe o que acontece? Só pra explicar, não que eu odeie o Natal. Eu não odeio o Natal, gente. Eu comemorei Natal, eu tenho chapeuzinho de Papai Noel. Quando eu era criança, eu tinha aquela ansiedade, sabe? De esperar o Natal chegar. Eu senti o cheiro do Natal. Eu não sei se... Agora eu não sinto mais. Mas quando eu era criança, eu achava que dezembro tinha um cheiro diferente. Entendi. Sabe? Então, porque tem coisa que você só consome em dezembro, né? Pisca-pisca, panetone. Então, de alguma forma, isso deve lembrar. E dizem que dos sentidos humanos, o olfato é o que tem maior memória. Talvez isso possa ter alguma relação. E aí, então, eu sentia o cheiro do Natal e aí eu tinha todo aquele clima. Não sei se você já percebeu ali em São Paulo, na estação Tatuapé, do metrô Tatuapé, tem um cheiro diferente ali. Porque assim, ali é a estação de trem, de metrô e shopping, né? Tem dois shoppings dos dois lados. Então ali, acho que deve ter muita lubrificação ali por causa das estações, óleo pra tudo que é lado. Então tem um leve cheirinho de óleo no ar, mas não é ruim, não é um cheiro que incomoda. Sim. É diferente. E aí, quando eu ia lá nessa época do Natal, eu sentia esse cheiro. Aí, esses tempos eu fui no Tatuapé e não era dezembro ainda, e eu senti de novo. Falei, nossa, será que já tá chegando mais cedo o Natal? Aí, na verdade, eu entendi que, na verdade, era o cheiro Era a relação daquele... que você fazia, era daquele lugar. Tá lá de Então, qualquer assim, jeito. Eu achava que aquele era o cheiro do Natal. E aqui em Roseiro também tinha um cheirinho diferente. Então, assim, a gente vai ficando mais velho, a gente perde certos encantos. Lógico. Então, assim, não é que eu odeie o Natal. É que, assim, algumas coisas que acontecem me deprimem. Então, né? Não, acho que ficou bem entendido deixa- no seu último vídeo. Deixa registrado essa opinião, né? Lembra daquela revista? Não, mas você falou que mais gente também se identificou, Sim. porque realmente muito tem. Acho que aí é o tipo de coisa que 50% ama, 50% odeia. Verdade. Então, é bem razoável isso. Bastante gente tem te falado que também se sentiu na mesma opinião que você tinha, né? se identificou contigo. Porque assim, o que acontece? Quando você passa por situações que você perde pessoas, que você... por falecimento, por brigas, tanto relacionamento de amizade, de casal mesmo, né? Aí, conforme você chega nessas datas, é as datas que você vai lembrar de quem não veio, né? Eu acho que é inerente à vida adulta, né? Porque Sim. quanto mais tempo você vive, mais pessoas você perde, mais mágoas também são geradas. No outro lado, também mais felicidades também vão sendo criadas, porque as oportunidades também existem pro lado positivo. Que nesse caso, talvez para você as memórias negativas de não ter quem você tinha, a memória de quem você tinha, a presença de quem você tinha, os hábitos que você tinha no passado, acho que a ausência conta mais alto do que para outras pessoas, e aí por isso que você também tem essa questão de não se sentir tão bem no final do ano. Mas acho que é muito relacionado às atitudes das pessoas do que realmente a data, né? Isso. Que você, às vezes, espera, né? Você espera, que nem você falou, você espera atitudes de certas pessoas,
até pelo ensejo da data, né? Tipo assim, que nem eu falei, né? É tempo de perdoar. Não é tempo de... Tipo assim, seria ideal que você perdoasse nesses... Eu acho que existe um marketing muito pesado de que seja nesse momento que mais coisas poderiam acontecer do lado positivo e não necessariamente ocorre. E aí tá muito nas nossas expectativas, Sim. né? Aquela puta mensagem da Fernanda Montenegro pelo Itaú, né? Que deixa a gente... Eu acho que... Cara, aquela trilha... A gente quase tudo daquilo que a gente vai encontrar nas mídias tem como objetivo final lhe causar esperança, felicidade e proporcionalmente consumo. Verdade. Que é o objetivo do marketing daquilo. Mas realmente... Nada daquilo também é verdade na maior parte das vezes, e principalmente naquela magnitude. Aquelas mensagens. Temos mensagens da Fernanda Montenegro, tínhamos mensagem do Lima Duarte, aquele poema, ou aquela estrofe gigantesca que o Pedro Bial fez do filtro solar, que todo mundo já conhece, tem seu objetivo. Algumas pessoas isso encanta, algumas pessoas não. Entendi. Então por isso que tem essa questão de a gente perder ou não conseguir mais se identificar com certas coisas. Então, por exemplo, eu lembro uma vez no velório da Hebe, cara, que uma daquelas atrizes que andava junto com a Hebe, eu esqueci o nome dela. Lolita. A Lolita. A Lolita, a Nair Belo, a Hebe, aquele trio muito bom, né? A gente racha de ver aqueles vídeos no YouTube delas. E aí ela falou assim, a pior coisa de você ficar velho é que você vai mais perder gente do que ganhar. Então, assim... Você pode fazer amizade com novas pessoas, você pode ter netos e bisnetos e pessoas entrarem na sua família, mas você vai mais perder do que ganhar, porque você vai ficando mais velho. Sim. Assim como os vampiros, que são imortais, eles não conseguem ficar muito tempo aqui por causa disso. E acho que o Rubem Alves dizia, quando as pessoas perguntavam a ele na época de aniversário, quantos anos você tem? E ele falava assim, eu vou completar 70 anos, mas eu não tenho 70. Como não tenho 70? Ele falou, porque não tenho mesmo, já passou. O que eu tenho são os da frente, eu espero ter 10, 20, 30. Caramba, é uma visão de valorizar mais o que você vai ter do que o que você já perdeu. Entendi. E é uma visão diferente de vida. Eu achava muito boa essa ideia dele. Faz muito sentido, porque não tem como você usar... Eu não tenho 70 anos, e tanto que ele falava que ele não faz aniversário, eu desfaço aniversário. É um ano a menos. Ele desfez de um ano. Tem gente que fala, né? Não é um dia a mais, é um dia a menos. Porque acho que foi Cassiano Ricardo que dizia, né? Que a partir do momento que você nasce, você começa a morrer. E isso não deve ensejar na gente um sentimento ruim, pelo contrário, eu acho que é tempo de aproveitar. Te forçar a aproveitar. Tipo assim, vamos fazer enquanto eu tô aqui, né? Porque depois eu não tenho mais isso, né? O Dr. Flávio Gicovati, falecido, grande psicanalista que nós tivemos nesse país, falava que o sentido da vida, para ele era simples, era sair 80 anos depois que você chegou com alguma evolução. Se você teve alguma evolução, é que já fez sentido de alguma forma a vida. Foi exatamente. Foi positivo. Você sabe que, pra quem tá ouvindo a gente aqui no Terça Nobre, né? O Jaime, ele me deu um livro de presente chamado Palavras para Desatar Nós. Não sei se você lembra quando você me deu esse livro. Tá até com uma assinatura sua. Cara, eu amava esse livro, velho. E aí eu tava trabalhando lá na Rádio Mundial e tinha uma jornalista muito gente boa, tal. E a gente trocou ideia de livro. Um dia eu levei o livro e ela... quis emprestado. Eu odeio emprestar meus livros. Gente, pra quem tá assistindo, eu não gosto de emprestar livros. Não. Até eu já li aqui no Terça Nobre um texto que fala assim, empreste livros que você não quer mais ver. Porque assim, se você não gosta muito daquele livro, se não voltar, tudo bem. E aí eu emprestei com muita dor no coração, cara. Eu sei que a gente não deve se apegar às coisas materiais, mas eu era muito apegado a esse livro, porque primeiro foi o Jaime que me deu e foi igual aquele filme Noiva em Fuga, que ela pega um tênis dela, usado, e dá. Eu acho que é mais legal, porque assim, é meu, eu usei. Tem história ali. E eu quero que você tenha o mesmo gosto que eu tive. Porque era meu, era uma coisa que me fez bem, quero que te faça bem também, sabe? E aí, eu tinha um carinho gigantesco por isso. Primeiro, porque você é meu irmão. Segundo, porque eu sei que foi um presente que era um momento que eu tava precisando daquele livro. E foi com carinho. Foi uma coisa que você fez de coração. E aí eu emprestei com muita dor e ainda falei, esse livro é importante pra mim. Não some com ele não, tal. Cara, a mina saiu da rádio. E levou. Cara, ela foi embora. Ela pediu demissão, né? Tipo, coisa de 2 semanas depois. Ela me bloqueou de tudo. Acho que ela ficou com raiva da rádio e aí eu não tive problema nenhum com ela. Um livro seu. Ela saiu bloqueando todo mundo, me apagou do WhatsApp, apagou do Facebook e eu perdi, cara. E aí, tipo assim, eu não tenho mais esse livro, vou até ter que comprar outro, mas tipo assim,
ele tinha uma importância sentimental pra mim, era uma importância simbólica também, sabe? Então, tipo, eu até perdi o que eu tava falando, mas assim, esse livro, cara, do Rubem Alves, cara, você não tá ligado como esse livro me ajudou, cara. É mesmo? E era incrível porque ele... Eram crônicas, né? Não era o livro inteiro. Então, eram várias crônicas... Ele escreve de forma estancada. Sim. E ele já disse, isso tinha dito, né? Ele faleceu já, em alguma vez, que ele percebeu que os textos menores têm mais profundidade ou atingem melhor o leitor do que um texto de 300 páginas. Então, todos os livros dele, a maior parte deles, ele é meio estancado por pequenas crônicas, né? Um grande cronista. Cara, sensacional, velho. E na época o meu irmão, infelizmente, faleceu, o Carlinhos, Deus o tenha, e caiu pra mim, assim, um texto, eu tava lendo normal, e eu caí de um texto que falava de morte, de pessoas que partiam, mas do que elas tinham deixado de importante aqui, que nem você falou. Tipo assim, mesmo que tudo que aconteceu, se você conseguiu deixar uma coisinha, um legado que seja, então foi positiva a sua passagem aqui e tal. E, cara, aquilo pra mim caiu tão bem, porque na época eu tava triste, né? Uma perda, uma morte na família. E um texto veio assim, certinho, cara. Então, o Rubem Alves, ele tinha esse poder também de nos auxiliar. Tem gente que abre todo dia o livro do Salmo pra observar ali e se sente tocado por aquilo. Fantástico. Tem gente que pega a Bíblia, tem gente que pega um texto de poesia, tem gente que pega um texto de uma crônica. Eu acho que quando você tem uma energia e procura uma resposta, não acho que é coincidência que a gente encontra nas palavras, às vezes, algum conforto. Às vezes ali é aquilo que você precisava ler, precisava ouvir, né, no caso. Esse é a primeira parte do desafio, né? Conseguir encontrar palavras certas para o momento certo e depois é só a gente tentar traduzir isso na prática, no dia a dia, que é a parte mais difícil. Sim, e o nome do livro diz tudo, Palavras para Desatar Nós. Sim. Então, cara, desatou bastante nós. E eu não sei se eu já tinha te falado isso, mas foi um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida, Não, cara. Você não tinha falado. Obrigado, fico triste que eu não tenho mais ele aqui. Por onde, vamos ter que dar um jeito por de onde achar anda, ele. Giovana? Não, vamos achar o livro. Devolva meu livro. Deixa a Giovana, vamos achar o livro, mais eu fácil. quero esse livro. Mas, cara, a gente destrinchou um pouquinho sobre o tema da semana passada, mas acaba sendo um gancho, Jaime, pra gente falar desse programa de hoje, que é o último programa de 2020, que eu não posso odiar 2020, porque 2020 nasceu Terça Nobre, né? Então a gente teve um ano muito difícil, mas às vezes, que nem você mesmo já falou, às vezes é na dificuldade que a gente encontra caminhos diferentes, como diria Chorão do Charlie Brown, faço da dificuldade a minha motivação, né? Que às vezes o pessoal brinca muito, mas são frases muito boas, né? Que ele utilizava em algumas músicas. Muito boas. E o que você consegue, se você fosse definir 2020, assim, rapidamente, como você definiria 2020? Anormal, né? É um ano anormal. Que a gente começou Sem falando. dúvida nenhuma. É óbvio que a gente sempre vai continuar daqui a pouco no nosso papo falar das coisas boas, né, de 2020. Tem porque boa também. O ano em si é um ano muito pesado, né? Todo mundo vai fazer meme com o fim de 2020, tal. E tem gente que é cético e vai falar, não muda nada, porque dia 31 pro dia 1º de 31 de dezembro para 1º de janeiro é só mais um dia Calendário. E vai continuar do mesmo jeito. É óbvio que isso é coerente. Pensando muito Mas, friamente. da mesma forma que a gente também tem sentimento bom no Natal, às vezes, né? No seu caso, não tanto. Também tem um sentimento de renovação. pernilongo Eu aqui na tentei sua matar cabeça, ele né? aqui no microfone. Piada. Eu acho que tem uma questão de avaliação, mesmo que o ano tenha sido mais difícil ou anormal. É um ano anormal. Sim. É um ano onde a gente ficou com muita dificuldade. É um ano que... Primeiro, se você não tem parentes ou pessoas próximas de 200 mil pessoas no Brasil que morreram pela doença e que a gente lamenta, e que, sem dúvida nenhuma, é a parte mais difícil do ano, razoavelmente, há de se agradecer. Porque se não sendo uma das 200 mil pessoas, ou estando no ciclo dessas pessoas, há de se agradecer. Por mais que, obviamente, a gente lamente cada uma dessas pessoas que tenham morrido. Então, se você se mantém com saúde, eu acho que já é o primeiro bom motivo para agradecer, de certa forma, conseguir passar 2020. É óbvio que muita gente também perdeu emprego, muita gente também finalizou ciclos que não queria, ou começou ciclos também que não estava querendo. Então, acho que o ano foi muito pesado nesse sentido. Mas ainda assim, eu vejo um ano que a gente só vai ter concepção do que foi 2020 quando ele entrar na história. E entrar na história é deixar ele para trás. Sim. E saber ler a história é deixar ele para trás e passar algum tempo. Aí você consegue ler as coisas com uma linha histórica. Eu acho que só daqui 10 anos a gente vai poder olhar de forma tranquila e ver, nossa, 2020 foi o ano disso que causou isso. Acho que o momento histórico ele precisa não ser uma fotografia.
precisa ser um filme. Entendi. Mas 2020, sem dúvida nenhuma, ele vai ser marcado pela anormalidade e pela anormalidade negativa. Fomos surpreendidos negativamente com essa doença que afetou a vida, causou morte e alterou tantos hábitos e tantas rotinas, né? Sim. Cara, 2020 realmente, que nem você falou, ele é um ponto fora da curva, como diria, Sim. né? E, assim, tudo que a gente passa na vida, como uma maneira clichê de falar, mas é verdade, né? A gente tudo tem que tirar uma experiência, um aprendizado. Na hora dói, mas aí você fala assim, poxa, pelo menos aconteceu tal coisa, pelo menos eu aprendi e isso não vou fazer mais, tal. O que a gente pode tirar de aprendizado, assim? Eu acho que são vários, né, Yuri? Eu acho que o primeiro aprendizado, ele é meio etéreo, no sentido, assim, generalista. Não é bem, olha, você tem que aprender que você tem que passar álcool gel. Isso é muito objetivo, óbvio. Coisas, mas ele era né? bom, é bom passar álcool gel antes do corona. Era bom em qualquer momento. Quase todas as doenças a gente pega pela mão. Até pelo H1N1 já tinha acontecido Exato, isso também. A galera perdeu o hábito um pouco, mas já tinha, né? Mas eu acho que o principal aprendizado que vai nos trazer 2020 é uma reflexão de que a gente tem muito pouco controle sobre coisas básicas da vida. Sim, cara. Todo ser humano tem uma necessidade de controlar a sua vida, o seu cachorro, a sua casa, o seu parceiro de relacionamento, teus amigos. O ser humano gosta de alguns mais, alguns menos, mas o nível de controle da vida da gente, que é também razoável, eu tenho que ter algum controle da minha vida. Até para me sentir independente. Mas eu acho que o que o coronavírus de 2020 nos mostrou é que algo que a gente não pode ver, por não ter uma cura, afetou coisas tão básicas do nosso dia quanto ir trabalhar, sair para jantar, ficar com os amigos, ficar com a própria família. Eu acho que o primeiro movimento que a gente pode avaliar de reflexão de 2020 é de que nós temos pouquíssimo controle na nossa vida e é bom a gente estar esperto com isso. Cara, eu concordo com você e é incrível, que nem você falou, como que pode o poder da gente de ir e vir, que parece ser tão nosso, tão óbvio. Eu vou pra onde eu quiser. É básico, né? É básico. E, cara, você não podia sair, cara. Você não podia ir no mercado. Ou depois começou a organizar, e aí pôde. Mas nos primeiros momentos, cara, sabe? O fato de você não poder abraçar alguém. Isso. O fato de você não poder ir em lugares simples, como ir na padaria, comprar pão. Que, sabe? Só o fato de você sair um pouquinho de dentro da sua casa, que nem quando você ia trabalhar. Você sai da sua rotina, né? Em São Paulo tinha muito isso. Que nem em São Paulo teve uma época que eu morei na casa de família, na casa da minha irmã, na casa de parente. Então, assim, eu chegava do trampo e eu tinha aquele hábito de reclamar de certas coisas ou de contar o meu dia, né? Falar, putz, hoje no metrô aconteceu isso, na empresa aconteceu aquilo, e foi legal, e foi chato, e tinha esse negócio. Aí, quando você começa a morar sozinho, você não tem isso, né? Você chega, você já não consegue contar o seu dia pra ninguém, porque você mora sozinho e tal. E aí aí, tipo assim, isso aconteceu comigo. Então, a gente cria uma espécie de convivência sozinho, né? Eu acho que é a parte do isolamento, né? Sim, de se acostumar com aquele ambiente de não ter com quem contar, por exemplo, as coisas que aconteceram no seu dia. Aí, quando vem a pandemia, ela muda isso, porque assim, ela reaproximou um monte de gente. Por exemplo, tinha gente que morava sozinho, e aí para economizar, ficou desempregado, de repente foi morar com a família de novo. Só que assim, todo mundo estava acostumado a sair, a chegar e contar um pouquinho, e cada um ia pro seu lado depois. E aí, não tinha como ir para outro lugar. Então todo mundo tinha que... Eu acho que os laços familiares ficaram obrigatoriamente próximos, e os laços de rotina de trabalho, de rotina social, ficaram afastados, né? Isso que você falou, acho que acrescenta ao meu ponto do controle. A gente notou que não tem tanto controle em coisas básicas. Sim. Notou que alguns vínculos foram forçadamente aproximados e outros forçadamente afastados. E um terceiro ponto que eu coloco é essa questão do contato. O brasileiro é um ser humano muito caloroso. Caliente. Tanto que às vezes até ultrapassa alguns limites. Né? Fora do Brasil você não tem esse negócio de abraçar, beijar, dar com a mão. Isso tem que ser muito mais próximo. No Brasil não, no Brasil a gente está acostumado a tocar nas coisas, a tocar nas pessoas, a sair, a abraçar. Eu acho que isso vai nos trazer um aprendizado. Acho que não é um aprendizado nivelado para todo mundo. Quem é meio sem noção vai continuar sem noção. Não tem a mesma coisa de falar assim, mas eu vou fazer home office pro resto da vida, não vai. Não dá. A empresa que não fazia não vai começar a fazer 100%. Pode ser algo híbrido. A mesma coisa dentro de casa. Muita gente dentro de casa teve que arrumar a casa para trabalhar, melhorar a casa porque os filhos não estão tendo aula,
a gente começou a valorizar mais a casa da gente. Sim. Forçadamente, novamente. Forçadamente. Não que a gente queria. Então, acho que algumas coisas que se transformaram na pandemia não vão continuar transformadas depois que a pandemia acabar. Mas outras talvez sim. Acho que muita gente vai continuar usando mais o álcool gel, máscara algumas pessoas. Outras pessoas vão perder um pouco dessa forma calorosa de viver que você colocou aqui. As pessoas gostam de ter mais contato. Frias. Então, são algumas transformações que eu gostaria de frisar, que 2020 nos forçou a ter. Sendo forçadas, algumas são interessantes, vão ficar para algumas pessoas, outras, acabando 2020, acabando a pandemia principalmente, vão sumir. É que 2020 foi tão pesado por algo ruim que a gente quer dar Antigamente tinha o Bye Bye 2002, Tchau, né? Não tem aqueles bailes, né, de final do ano, balada de velho, discoteca. Como é que é? Noel. Exato, coisa assim. E tinha o Bye Bye algum ano. O 2020 nunca vai ser tão comemorado. Não. Mas a gente sabe que 2020 só acaba quando chegar a vacina. Isso pra mim tá muito evidenciado. Porque primeiro que o 2020 no futebol não vai acabar em 2020. A gente já sabe uma disso, série né? de coisas não vai acabar. Né? As novelas, a gente tá lá do entretenimento. Mas ainda vai ter muita coisa. E é aquilo que você falou no começo do programa, que assim, a sensação é essa mesmo. Se a gente pensar de uma maneira fria, isso, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente começa a perceber mesmo, quando você tá trabalhando, você tá na correria, a virada de ano é a virada de um dia pro outro. Tem muita gente que trabalha dia 31, tem gente que trabalha dia 1º. Exato. E essas pessoas, elas não têm como falar, eu não vou trabalhar. É mais um espírito de falar, recomeço, né? Entendeu? Mas no sentido muito mais filosófico, reflexão, Sim. do que prático. A gente sabe que do dia nenhuma dívida deixa ser isso que eu ia falar. paga ou Os deixa de boletos ser... continuam. Exatamente, continua a mesma coisa. Só que eu acho que tem um tom de comemoração que eu acho que vale pra noite. Às vezes você pode tomar uma cerveja, um drink com a tua família, ou sozinho, faz alguma coisa que te faça bem, pelo menos pra você marcar o fim de um calendário. Ciclo, né? Até para tirar um pouquinho daquele peso que teve também, tudo, independente de ter, não 2020, mas de qualquer ano. Que até tem um texto, cara, eu esqueço o título desse texto, que fala assim, da genialidade do calendário. Porque são 12 meses, o cara já tá assim no máximo do esgotamento, e aí vem uma virada, vai começar de novo. Eu achei interessante você falar isso. Hoje eu tava conversando com a Ana, minha esposa, ela falou assim, que Deus é tão interessante que ele faz esses momentos de final do ano, né? Se dá aquela respirada, as festas. E eu falei pra ela que eu compreendo a posição dela, mas acho que isso é muito mais uma invenção dos homens do que de Deus. Mas eu entendo a visão da fé. Sim. E acho que fé é outra coisa que faz você ter mais esperança. E não estou falando de fé em Deus apenas. Às vezes você tem fé de que vai ser melhor. Às vezes você coloca um crédito disso a Deus. Tem gente que não coloca o crédito a Deus, não acredita. E a gente respeita. Mas é no sentido de avaliar que, havendo fé de que as coisas podem ser um pouco melhores, acho que sempre vai ter aquela sensação de finalização de um ciclo e de que o novo é melhor. Sim. É que no fundo, né, Yuri, vamos falar a verdade. Sendo um dia após o outro, sendo 31 ou dia 1º, ou qualquer dia da semana, do mês ou do ano, é sempre uma nova oportunidade. Claro. Quem considera isso algo como uma bênção, vai ter algo, pelo menos em termos de espírito, positivo. Agora, quem entende de forma cética e é rancoroso com isso, sempre vai olhar o dia de amanhã como uma forma menos prática, menos gostosa, vai tratar isso de forma mais pesada. E vamos falar a verdade, quanto mais pesado, menos chance de ver o novo como algo bom existe. Sim, cara, porque a gente já, que nem você falou, quando já tá naquele pensamento de que vai ser difícil, então assim, se você não consegue tirar esse pensamento, não é o dia que vai tirar, né? Então, quase nunca o lado externo conserta o que tá de dentro. É, né? Aquilo que você falou do começo também, você falou no começo, é um novo dia, né? Então até tem, que nem a gente tá falando, tem coisas que são clichês, mas eu acho que essa renovação que vem, independente da religião, ela dá um fôlego pra todo mundo, cara. Eu acho que sim. Por mais que as pessoas estejam tristes, rancorosas, lógico que a gente não vai colocar aqui pessoas que estão doentes, pessoas que estão internadas. Que justificadamente estão numa situação difícil. Essas pessoas, elas têm motivos pra estar desse jeito, né? Pessoas que estão passando por dificuldades. Não dá pra ser um puta caga-regra também, de falar assim, amigão, se você tem saúde, se você tem uma boa casa, para de lamentar a vida. Porque isso
isso vai de cada um, vai da energia, do espírito de cada um. Mas eu entendo o que você quer colocar. Não é nem questão disso, de você falar aquelas frases clichê, né? Se você acordou e você tá com todos os dentes na boca, vou sorrir. Não é assim que funciona. Não é assim que a gente sabe que não. Mas é que nem eu falei, cara, por incrível que pareça, por mais que nem você falou, por mais cético que a pessoa seja, cara, não tem como não se contagiar. Então, assim, um pouquinho você consegue acreditar de novo. Aí, ó, você usa o melhor verbo que existe, que é o acreditar. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita na natureza, tem gente que acredita no Deus Sol. Cada um acredita no que dá. Tem gente que acredita em si e não em mais ninguém. Então, tem uma visão muito mais antropocêntrica, no sentido de falar que é o ser humano que altera a vida, que... beleza, respeito completamente. E acho que também tem um ponto disso. Há destinos ou não, mas muita coisa depende da gente. Agora, você usou um verbo que é bom, acreditar. Quem acredita em alguma coisa, em Deus em si, na natureza, na sua família, no teu cachorro, tem um pouco mais de chance de ver a alteração de um calendário de um ano para o outro, pelo menos com algum nível de esperança. Bons olhos. Eu acho que sim. Eu acho que a pessoa tem que estar numa situação muito doentia, no sentido clássico da palavra, para visualizar um novo ano como algo ruim. Sim. Então, não precisa ser amar o ano de 2021, mas agradecer e deixar passar 2020 já é um bom sinal que você vai começar 2021 com o pé direito. Pode ser que você tropece no esquerdo, mas valoriza o direito, né? Sim, no dia primeiro. Deu o poder da dúvida, como dizem, né? Boa, ótima dica. Deu o poder da dúvida. Esse texto que eu te falei, cara, eu lamento por não lembrar o nome dele, mas ele fala muito isso, que a gente vai indo e chega num certo momento que a gente já não aguenta mais, cara. Tudo que você podia esgotar, você esgotou, porque foi o ano que passou, independente de ser 2020. Então, todo ano é isso. Existe um ritual, né? Então, assim, janeiro, fevereiro, carnaval. Aí, de repente, vai chegando no meio do ano, frio, e aí você não pode parar de trabalhar, a maioria das pessoas. Sim. Aí, quando você já tá chegando no ápice que você acha que você vai explodir, que todas as pessoas têm os seus pedacinhos para passar, né? E aí, quando você acha que não dá mais, vem uma mágica e o ano vai começar de novo. Então, você vai ter a oportunidade de tentar emagrecer de novo no começo do ano. Você vai ter todas as realidades estão postas à frente. Coisas pequenas. Exatamente. Tudo que eu não comecei o ano passado, eu posso começar agora. Que nem, por exemplo, na pandemia, teve gente que começou projetos que não tinha como começar quando era um dia a dia comum, né? Então, da mesma maneira que a gente conseguiu enxergar a criatividade dentro de momentos difíceis como foi a pandemia, como tem sido a pandemia, a gente pode tentar enxergar a criatividade no que vem pela frente. Tanto que, quando você fala vem pela frente, a gente está falando de 2021. Quando chega nessa época, o que todo mundo pergunta? Qual que é a sua meta para o próximo ano? Qual é a sua meta? Na verdade, é uma questão meio chata, porque todo mundo fica com receio. O que eu vou pensar? É difícil você começar a pensar para onde você quer ir. A longo prazo. Mas os navegadores diziam que se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar é bom ou ruim. Qualquer lugar então, não é isso que a gente quer. Quando a gente fala de botar as metas, significa você imaginar 2021 e falar o que você quer fazer. Pode ser voltar a fazer inglês, pode você arrumar a tua casa, pode ser continuar num ritmo bom de trabalho, que não significa nenhuma grande conquista, mas continuar num bom ritmo de trabalho. Eu acho que é bom colocar alguma meta. Não todas, mas uma pelo menos para você ter o norte. Como falei, tem que navegar para algum lugar. E no final das contas, né, Yuri, vamos falar. A vida é repleta de réveillons. Você tem 80 anos, você tem 80 réveillons aí para você pensar em recomeço. Sim. O filósofo, o professor Mário Sérgio Cortella, diz que a vida é curta demais para ser pequena. Uma vida é pequena quando ela é centrada em si apenas. Que a vida, para ela ser vivida de forma mais ampla, você tem que estar centrado no mundo, nas pessoas ao teu redor, no seu trabalho, na tua família. Então eu acho que para 2021... acho que um dos grandes motivos das crises que a gente vive são que as pessoas estão muito egocêntricas, olhando muito só para si, pelos próprios interesses. Acho que como objetivo de vida, não que isso seja para o mundo, porque a gente sabe que isso é mais difícil de ocorrer de forma geral, olhar um pouquinho para fora, parar de olhar só para dentro, e para que a vida não seja pequena, né? Já que ela é curta. Sim. Nossa. Show, hein? Cara, uma palavra, um termo que foi muito utilizado em 2020 que dá vontade de bater em quem inventou isso, que chama novo normal, que é um saco. Péssimo. Eu não gosto de usar essa palavra, eu nem uso, tento ao máximo. Quando eu vejo alguma coisa, não, pelo amor de Deus, não vem falar de novo normal. É que assim, as pessoas elas estão esperando
muita gente, né, eu também tô nesse barco, lógico, a gente espera a vacina. E o pensamento primórdio, assim, é que a vacina vai ser dada a vacina hoje e amanhã todas as coisas vão voltar completamente ao ritmo que era antes. Tudo vai abrir de novo, tudo vai dar certo, tudo vai dar... Não vai ser assim. A gente sabe que o coronavírus, ele vai deixar, né, a pandemia, no caso, ela vai deixar uma sequela na sociedade e muitos hábitos foram mudados e talvez alguns não consigam voltar exatamente ao que foram, né? Então, eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente tem essa esperança de que vacinou hoje e amanhã tá tudo lindo, maravilhoso. Não vai ser assim, né? Não vai. Acho que o termo novo normal, ele é um termo péssimo, né? Ruim, né? Péssimo porque ele é utilizado para distinguir as nossas realidades do ser humano. O ser humano é um ser em transformação a cada segundo. Células morrem, células são criadas e a gente vai vivendo. Nós somos fadados a um processo de transformação perene o tempo todo. Em pensar em novo normal, onde que nós vamos estar, em que situação. Não existe isso. Não. A gente, da mesma forma que todo mundo deve passar por um processo muito difícil de adaptação com o novo coronavírus, a gente vai passar, como passa diariamente, por um processo de desafio em nos adaptarmos a essas novas realidades, que serão mudadas a cada 6 meses, a cada mês, a cada dia. Sim. Então, acho que você colocou bem, a vacina não vai transformar tudo numa coisa boa. Acho que, primeiro, que ela não vai ser aplicada em todo mundo ao mesmo tempo, né, da mesma forma, e a gente não sabe o nível de eficácia. Ainda é a melhor saída, óbvio. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que vejo, Euri, no momento, o que o novo coronavírus trouxe? Imprevisibilidades econômicas, sociais, familiares, pessoais, incertezas. Sabendo que a gente tem imprevisibilidade e incerteza, tentar prever futuro é uma loucura. A chance de estar errado é muito grande. Então, eu acho que o que é colocada em prática, deveria ser pela gente, nas nossas reflexões do nosso dia a dia, é a nossa capacidade de nos adaptarmos aos cenários. Sim. Como a gente não sabe que cenário vai ser, mas que ele vai se transformar todos os dias, a gente tem que estar apto, e aí é um desafio imenso, claro, em equilíbrios mentais, equilíbrios mesmo de vida, de observar o mundo, para onde ele está arrumando e como a gente se adapta àquilo. Acho que o ser humano que tiver menor dificuldade de se adaptar, né, vai ser o ser humano que vai ficar para trás. Sim. Seja no trabalho, seja na forma de lidar com as pessoas, seja na forma de lidar com as novas doenças que provavelmente irão aparecer com o tempo. Da mesma forma que a gente já foi colocado à prova para saber como é que a gente se adaptava a uma doença dessa, e essas mudanças que a gente está citando aqui, para o futuro, é de novo a capacidade de adaptação que vai ser colocada em xeque. E o ser humano, ele tá sempre tendo que se adaptar a um monte de coisa que a galera às vezes não percebe. Exato. Que fica na rotina. Em pequenas gotículas, né? Pequenas situações que a gente se adaptou, e eu vou falar algumas aqui que você vai concordar comigo, acredito. Antigamente podia fumar em qualquer lugar. Hoje você não pode fumar em ambiente fechado. Você não pode fumar em restaurante. Sim. Você não pode fumar em escritório. Todo mundo fumava. Podia fumar dentro de ônibus. No braço do ônibus tinha cinzeiro. Entendeu? Não pode mais fumar e as pessoas acharam ruim no começo e hoje todo mundo tá feliz, adaptado. Não se usava cinto de segurança. Hoje todo mundo usa. Eu comprava a camiseta do Vasco pra poder fingir, né? Exato. Aí hoje em dia o cara entra no carro, a primeira coisa que ele faz é pôr o cinto, mesmo que ele vai daqui até a padaria. Tem um ou outro que não, mas a maioria das pessoas, ela tem uma consciência até que inconsciente, né? Sem perceber ela faz. Então assim, são coisas que a gente se adaptou. E aí todo mundo achava, não, mas não vai dar certo isso daí. Essas organizações pra gente comprar as coisas pela internet, que nem, por exemplo, pra gente que vai em estádio. Antigamente o ingresso era na fila, na porta do estádio, você se matava lá na fila, tinha que dormir na fila. Eu tive que dormir na fila já pra comprar ingresso. Hoje você compra pela internet, no estádio não pode mais vender cerveja. Hoje em dia isso aqui paga, é meio de pagamento, é meio de recebimento. Se a polícia para você tem os documentos nos aplicativos. Sim. Realmente é uma transformação que 10 anos atrás ninguém imaginaria que ia passar. E quem que ia falar aqui, por exemplo, no meu celular eu consigo ver todo o meu saldo, eu transfiro por aqui. Falou, não, mas pelo celular a internet vão me roubar. Hoje quase todo mundo usa celular para usar a conta do banco. Pouca gente anda com dinheiro, resolve tudo pelo celular e é seguro. É uma nova, a galera exemplo de transformação. De uma adaptação. Ninguém não vai tanto no banco. Hoje em dia as pessoas só vão no banco de último caso. Então, assim, lógico que não tô comparando com a pandemia. Mas, assim, se a gente vê ao longo do tempo... Mas você pode comparar. A pandemia, ela acelera alguns processos e inibe outros. Que empresa hoje em dia que não tem um Instagram, um Facebook? Sim. Quando você fala assim, quero comprar, quero ver se está aberto, e o horário está errado de funcionamento, você já fica louco da vida. Então, quer dizer...
Esse tipo de exemplo que você está dando é um exemplo clássico de processo de transformação. E o ser humano que não se movimenta, ele fica para trás. Assim como a bicicleta que não se movimenta, cai. A gente sabe que é o movimento que causa energia dos átomos e no nosso dia a dia. Jaime, a gente sabe que se a gente for falar de 2020, a gente vai poder fazer vários programas aqui, né? Tipo, da parte 1, vai parecer uma retrospectiva da Globo que não compensa. A gente sabe que foi um ano difícil, muitos aprendizados, conforme a gente falou aqui, várias adaptações que as pessoas vão ter que fazer, coisas que eram óbvias pra caramba, que nem eu uso o Google Drive há muito tempo, eu sei que tem muita gente que usa, tem gente que tá descobrindo o Google Drive agora, tipo assim, que bom que a galera tá atingindo mais tecnologia também, e é importante pra todo mundo. Então assim, pra deixar pra trás, né, porque tudo passa, conforme a gente já falou aqui, eu não vamos mais falar de 2020 aqui no Terça Eu acho que a melhor forma de deixar 2020 para trás é parar de falar dele. E nunca é tarde para isso. E acho que você está correto. Apenas digo que 2020 vai nos trazer muita lição e a gente só vai descobrir isso com o tempo. Então vamos começar a falar de como 2020 ficou para trás. E a melhor forma de pensar em 2020 no passado é falar de 2021. Verdade, cara. Você lembra, coisa rápida, quando teve infelizmente, aquela tragédia das Torres Gêmeas, né? Você parou pra pensar assim, nossa, daqui uns anos, quando isso estiver no livro de história, eu vou poder contar para os meus filhos ou para alguém que eu cheguei da escola e vi na televisão. Você chegou a pensar que você estava vendo a história acontecer? Sem dúvida nenhuma, isso você só consegue pensar depois de um tempo, né? Na hora você não compreende. O processo histórico, como diz no próprio nome história, ele tem que ser analisado pela visão de quem vai estar no nosso futuro. A gente espera que a gente esteja daqui a pouco aqui. O grande historiador Eric Hobsbawm, falecido já, ele dizia que o século XX começou na Revolução Russa em 17 e terminou não no dia 31 de dezembro de 1999. Ele diz que terminou na queda das Torres Gêmeas em 11 de setembro. Porque ele trata os acontecimentos históricos como o início de um processo e o fim de um linha processo. De tempo, assim né? como ele também tem essa medida para os séculos anteriores. Provavelmente, se ele colocou que o século XXI começou com a queda das Torres Gêmeas, né, que finalizou o século XX, acho que não fosse isso, a gente poderia tratar 2020 como o ano que se começaria o século XXI, não havendo a queda das Torres Gêmeas, né? Porque foi um processo geopolítico importantíssimo. Mas nós não esperávamos jamais que iríamos passar por uma nova pandemia nesse nível. É o principal acontecimento da nossa geração. E sendo uma crise sem precedentes para essa geração, ela também é uma crise sem horizontes. E por enquanto o nosso horizonte é só 2021, que a gente espera que todos os amigos, familiares e, obviamente, quem acompanha o Terça Nobre estejam todos bem para a gente poder fazer essa análise de 2021, no final do ano que vem. O que você deseja para 2021? Eu desejo um pouquinho mais de completude. As pessoas sempre buscam felicidade, mas felicidade sempre vai ser um fenômeno episódico. Você tem um momento de felicidade. Se a gente tivesse felicidade, o professor Sérgio Cortella fala isso também. Se você tivesse felicidade o tempo inteiro, você não a sentiria. É a falta que você faz o sentimento. Mas eu tenho a impressão que o meu desejo para 2021 seja um desejo de que todos estejam um pouquinho mais completos. Completo da sensação de completude mesmo. Com o seu trabalho, com a tua família, com a tua saúde, com os teus amigos e principalmente consigo mesmo. Entendi. Todas as atitudes começam de um pensamento e o pensamento vem de dentro. A gente precisa primeiro começar bem para depois nas atitudes terminar bem. Eu desejo a todos um pouquinho mais de completude em 2021. Aí, olha que lindas palavras. Esta fera aí, meu. Como diria Walter Disney, se você pode pensar, você pode fazer? É isso que ele falava? Eu acho que tem muito processo de reflexão entre uma coisa e outra. A alteração de um neurônio para atitude existe um tempo grande. Um processo grande. Se a palavra sua é correta, é um processo grande. Independentemente de qualquer coisa, né? Completamente. Mas eu desejo também que tenhamos mais Jaimes Vasconcelos aqui eu ia falar Debate Ó, saudade de fazer o programa de esporte, que tenhamos mais Jaime aqui no nosso Terça Nobre, porque, cara, é incrível
como tem gente que elogia a sua participação aqui no programa, cara. É um bando de louco. O povo gosta de você. Eu acho que o nosso bate-bola aqui também é legal. As nossas conversas, acho que a gente relembra É um prazer. tempos de Rádio Santana. E outra, a amizade que a gente tem de muitos anos. Então a gente tem essa... A gente adora conversar, a gente adora falar e... Eu achava que ninguém ia compartilhar com as nossas loucuras. E a galera gosta, cara. Então eu agradeço pra caramba. Um louco, quando encontra outro louco, ele tende a formar uma quadrilha. Né? Olha só. E eu fico muito feliz quando você participa aqui, cara. Eu fico mais. E eu espero muito que a gente possa fazer mais programas juntos em 2021. Se Deus quiser. E que nem você falou, cara, eu espero também que as pessoas consigam também... Você falou durante o programa sobre a questão de pensar em si mesmo. Eu já falei isso aqui em alguns temas também, de que muita gente é muito individualista. A sociedade ela se tornou muito individualista, infelizmente. Eu acho que com a pandemia isso piorou de uma maneira, assim, muito grande, cara. Que no comecinho da pandemia, né, que a galera tava estocando papel higiênico, puta coisa idiota. Lógico, a vacina vai trazer um novo capítulo disso. Sim, né? com certeza. Gente que tiver dinheiro, que vai, eu posso pagar, então eu vou furar a fila de todo mundo. Então, assim, isso é deixar de ser individualista. Porque, assim, cara, se você não vai usar um tantão, você não precisa estocar. Tipo assim, não tem necessidade. Eu já vi isso acontecer em mercado, aquelas promoções de batata que tem. Aí a pessoa chega assim, um carrinho só de batata. Aí dá vontade de falar assim, mas querida, você não tem tudo isso de parente. Você tem um restaurante. E mesmo se ela tivesse um restaurante, ela não ia usar tudo, porque batata estraga muito rápido. Então, assim, pra você ver como é o ser humano, infelizmente, em alguns momentos, ele é mesquinho. Ele tem pensamentinho pequenininho. Lógico que, assim, é uma doença, né? Que a sociedade enfrenta, né? Dessa questão financeira e outros milhões de coisas. Mas, assim, eu de coração, o Jaime sabe, ele já até falou que eu me preocupo muito com o ser humano, com as pessoas. Eu me entristeço com atitudes das pessoas que me decepcionam. Tal. Então, assim, o que eu peço muito é isso, cara. É que 2021 traga um pouquinho, nem que seja só um conta-gota, um pinguinho, uma lagriminha que caia de consciência na cabeça das pessoas e elas possam ser um pouquinho só, cara. Perder, que a gente entre num caminho para começar a perder esse individualismo que deixa a gente doente, interfere em rede social. E para quem tá assistindo e nota no seu pedido um pedido mais, vamos dizer assim, apaixonado, de um mundo melhor, e pode estar pensando assim, lá vai os caras pedir coisas assim. Gente, independente de ser generalista ou não, clichê ou não, romantizado ou não o nosso desejo para o mundo, se isso de alguma forma alterar a nossa atitude, independente de que seja o mundo, cara, você já está fazendo o seu papel. Sim. Não o seu papel para o mundo. Pode ser um papel primeiro para você, depois para tua família, para o teu círculo de amizade casa. E segue a vida. Sim. Eu garanto que de alguma forma isso melhora o mundo. De alguma forma. Não quer dizer que vai consertar ele. Como diria Titãs, o pulso ainda pulsa. Enquanto estiver pulsando, significa que a gente está vivo. A gente ainda pode acreditar. É isso não é mesmo? Tamo junto. Irmão, maravilhoso a sua presença. Agradeço de todo o meu coração. Tamo junto. Obrigado pela sua amizade, pela irmandade eterna, você sabe disso, irmão pra sempre. E, cara, que o seu 2021 seja brilhante. Volte todas as vezes que você puder voltar aqui no nosso Terça Nobre, irmão. Obrigado, e que seja bom pra todos nós e nas horas mais difíceis a gente tenha força pra recomeçar. Com certeza. Tamo junto. É nóis, irmão, tamo junto. Galera do Terça Nobre, ó, agora eu vou chamar quem? Tio Chicória. Você acha que a gente não ia ter Tio Chicória hoje? Deve ter comido pra caralho. Puta, ele arrebentou, velho. Será que ele perguntou do pavê pra comer? Porque ele falou que ia perguntar do pavê pra comer. Broxa. Aí ele falou que não fizeram pavê e aí fizeram torta. Aí ele ficou puto porque ele não ia poder perguntar. Ele falou assim, é torta ou é reta? Ele encontrou outra. Que bom. Entendeu? Tio Chicória, vem pra cá, tio Chicória. Vem no nosso último Terça Nobre de 2020. Ora, gente, tudo bom, gente? Que bacana, né, meu? O programa da últimas semanas aí que a gente teve, né? O pessoal reclamou que o menino era o Grinch, né? Mas não é, gente. Essas coisas de Natal a gente brinca, né? De falar de pavê ou pra comer. Porque é engraçado mesmo. O menino deixou aí um recado pra gente, né? Falou, porra, né? E que eu falei do pavê, né? Que tem aquela piada, né? Chegou e aí não fez pavê só pra me provocar, porque eu ia falar pavê ou pra comer, fez uma torta. Aí eu fui pro quarto, chorei de chateação e aí eu lembrei da outra piada e falei, pô,
E essa torta é torta ou é reta? E aí a gente riu gostoso, aí agora ficou mais um ano pro pessoal reclamar de mim, mas na minha época não tinha nada disso, pô. Na minha época a gente ia na casa das pessoas, aqueles puta bolos gigantescos de metro, né? O pessoal cantava parabéns, dava meia-noite, meu. O pessoal cantava parabéns pro menino Jesus, que era aniversário, né, do Filho de Deus, o Cristo na Terra, né? Então a gente cantava parabéns pra ele. Aí o pessoal reunia nas mesas, fazia em nome do pai, né? Tem umas famílias que fazem isso ainda, mas o pessoal costuma beber e ficar ouvindo Rita, né, da facada. Então a gente fica aí na esperança de que as coisas vai ser melhor, né? Então eu não vou reclamar nada com ninguém, não tem pergunta de Dangelinho hoje. Porra, Dangelinho, cadê você? Você vai viajar, Dangelinho? Você já separou suas passagens? Quantas passagens você comprou pra viajar esse ano, né, gente? Porque tem gente que precisa comprar 2, 3 passagens de uma vez pra poder ter certeza mesmo que vai viajar, né? Então, um grande abraço pra todo mundo. Que 2021 seja lindo de maravilhoso na tua vida, gente. Larga tua mão de ser besta. Seja uma pessoa mais guerreira. E aí você vai poder ter um 2021 melhor. Essa caralha dessa vacina lançar logo pra gente poder voltar pras praias, né, gente? E fica todo mundo de biquíni, de sunga, né? Tomando uma glacial gelada, né, gente? Grande beijo, viu? Feliz 2021 pra todo mundo. Ano que vem a gente volta enchendo o saco aqui no Terça Nobre. Grande menino, viu? Coração enorme. Fica com Deus, rapaziada. Grande beijo. Fui. Valeu, grande tio Chicória. Como sempre, dando aula pra gente aqui no Terça Nobre. Tio Chicória, brigadão por ter participado desse nosso projeto em 2020. Que maravilha. E que ano que vem seja melhor, né? Que 2021 seja um ano melhor pra todo mundo, conforme eu já falei aqui no programa. Então um grande abraço pra todo mundo. É só o ano que acabou, mas o Terça Nobre continua firme e forte toda semana com você. Então é o seguinte, pra você que chegou até o final, muitíssimo obrigado, tamo junto. Valeu, Terça Nobre segue firme e forte. Então você pode seguir a gente aí nas redes sociais, @EuriBenevento, Euri com Y, EuriYBenevento. Estou mais firme lá no Facebook e no Instagram, de vez em quando no Twitter. Pode me seguir, manda um salve, sugestão e perguntas para o tio Chicória aqui do nosso programa. E também dá aquela forcinha marota, se inscreve no nosso canal no YouTube, youtube.com/EuriBenevento. Se inscreve lá, dá uma força pra nós, vamos chegar a 1000 inscritos, vamos bombar esse canal, galera, vamos lá? Então é o seguinte, se inscreve no canal, dá aquela força. E então a gente volta semana que vem com o Terça Nobre. Então um grande beijo no coração de todo mundo, 2021 seja muito bom. A segunda temporada firme e forte, você ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, Anchor. Muito obrigado a todos que ouvem o nosso Terça Nobre. E espalhe a ideia para seus amigos também. Manda lá para seus amigos, escuta aqui o Euri Benevento, toca legal esse podcast. E você que tem sugestão, pergunta, pode mandar também que eu vou ficar esperando também. Beleza, galera? Forte abraço e até mais. Valeu! Terça Nobre.